Peraí, mas velocidade não é em física? O que ela tá fazendo em química? Vamos resolver isso. E vamos pra aula, obviamente, né? Oi, foguetada! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai começar um especial sobre cinética química dividido em 3 episódios, onde eu vou explicar um pouquinho sobre o comportamento, obviamente, fatores que influenciam a reação e tipos de exercício com isso, tá? Incluindo leis de velocidade. Então, ó, não perde, já ativa a playlist que vai ser sensacional. Bom, vou colocar o quadro para facilitar a explicação. Então, pessoal, o que vai acontecer? Na nossa cinética química é bem parecido com física. A gente fazia ΔV, era ΔS sobre ΔT. A gente vai continuar tendo tempo, né? Porque a gente mede a velocidade ao longo do tempo. Só que não temos ΔS. Aqui a gente vai entrar outras coisas. Na maioria dos casos vai ser o quê? Concentração de reagente. Em destaque que esse colchete é uma simbologia que quer dizer concentração, ok? Então vai ser a concentração dos reagentes sobre o tempo. Ou também pode ser a concentração dos produtos sobre o nosso tempo. No eixo X sempre vai estar envolvido em relação ao tempo. Porém, o nosso eixo Y pode ser sim essa concentração, ou pode ser também massa, volume, tudo vai depender da questão. Aqui eu tenho uma curva azul que está caindo e uma curva vermelha que está subindo. O que é essa curva azul? É justamente o reagente sendo consumido, enquanto os produtos estão o quê? Sendo produzidos, ok? Agora vamos botar um outro gráfico. Reparem agora nesse gráfico. Nesse gráfico a gente tem um exemplo da água oxigenada que está em vermelho sendo consumida e 2 produtos sendo produzidos, que seria a água e O2. Então, ao longo do tempo aqui, a gente tem a concentração de cada elemento ou diminuindo ou aumentando, correto? O que acontece? A gente vai fazer justamente aquela fórmula da velocidade. Então, a velocidade é igual a concentração sobre o ΔT. Mas aqui também é um delta. Por quê? Eu vou fazer igualzinho física. O final menos o inicial. Então, por exemplo, eu quero saber a velocidade de consumo do H2O2. Então, eu vou pegar aqui 2 tempos, sei lá, de 20 e de 10. Então, eu vou pegar a concentração dele em 0,3 menos a concentração de 0,5 sobre uma velocidade de 20 menos 10. Aqui vai dar menos 0,2 sobre 10, dando uma velocidade de 0,02 mol por litro minuto. Ok, gente? Isso é muito simples. Lembrando que as velocidades não são constantes, tá? Em todos os intervalos elas não vão ser as mesmas, tá? A gente não está trabalhando com uma linha reta, certo? Esse tipo de cálculo, para a gente poder comparar produtos e reagentes, a gente pode associar em uma fórmula só. Vou mostrar para vocês aqui. Olha o que está acontecendo com a velocidade do oxigênio, do O2. Se a gente for comparar as duas faixas que a gente comparou na faixa da H2O2, do tempo de 10 para 20 minutos, ok? Lembrando que a gente sempre faz posição final menos posição inicial. Aqui na H2O2 a gente fez 0,3 menos 0,5 divididos por 10, que achamos 0,02. Se a gente for olhar o O2, eu estou indo de 0,25 para 0,15, também divididos por 10. Vamos achar uma velocidade de 0,01. Isso mostra o quê? Que a velocidade de consumo do H2O2 é o dobro da velocidade de produção do O2. Por que isso? Justamente por causa da nossa fórmula balanceada. Tá vendo que o O2 tem um meio ali na frente? Aquilo faz diferença. Então a gente pode associar a velocidade de cada elemento de acordo com o coeficiente estequiométrico que está associado nele. Então eu coloquei aqui, ó, a velocidade de H2O2 sobre 1. Vou botar aqui em destaque, que é essa galera aqui de baixo. Coeficiente estequiométrico, que é quem? O número que acompanha na nossa reação balanceada, é igual à velocidade do H2O sobre 1, porque o H2O também tem 1 apenas na frente, que é igual à velocidade do O2 sobre meio, que é justamente o coeficiente estequiométrico dele. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, se por exemplo, ele não der essa tabela para você, você não tem como calcular o de cada um. Ele só dá a velocidade do H2O, por exemplo. E eu quero saber a velocidade de consumo do H2O2. Você pode fazer associação
de acordo com o coeficiente estequiométrico de cada um. Lembrando que, obviamente, você tem que balancear essa equação, ok? Agora vamos para um outro tipo de gráfico de cinética aqui. Nesse gráfico agora, eu estou mostrando para você o caminho da reação, da concentração, da quantidade de reagente, que vai percorrer todo um caminho até chegar à formação do produto. Só que nesse meio do caminho, a gente tem a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É toda a energia que aquela reação precisa para começar e finalizar. Quanto maior a energia de ativação, que vai desde o topo até a linha do reagente, né, porque é onde começa, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é o processo. E isso dificulta muitas vezes no nosso dia a dia. A gente não tem paciência, né, para poder esperar uma reação acontecer. Então a gente sempre busca fatores, que é o que eu vou colocar aqui, para acelerar o processo. Alguns dos fatores mais importantes são os 4 que eu vou escrever aqui agora. Fator número 1, superfície de contato. O que é a superfície de contato? Modelo prático, tá? Pensa que você foi tomar banho, né? Se enxugou com a sua toalha e deixou a toalha largada na cama ou toda amassada no cabideiro mesmo dela. E aí provavelmente sua mãe, sua avó, seu tio vão falar assim: ai, não pode deixar assim, que vai demorar pra secar, tem que deixar totalmente esticado. E é exatamente aí que a superfície de contato entra. Por que quando a toalha tá totalmente amassada, ela demora muito mais para secar? Porque a quantidade de pano em contato com o ambiente para evaporar é muito pequena. É a superfície do pano, a superfície de contato com o ambiente. Quando a gente estica a toalha bem bonitinha, igual para secar roupa também, quando a gente estica ela ao máximo, a superfície do pano tem muito mais em contato com o ambiente. Então ela seca lá, não, né? Mas ela seca muito mais rápido. Então esse é o efeito da superfície de contato. Um outro exemplo da superfície de contato é a bala. Bala house, balamento. Quando a gente fica chupando a bala, a gente só tem as extremidades da bala em contato com a nossa saliva. Então, ó, a gente fica um tempinho ali. Mas se a gente morde e quebra a bala, ela se dissolve muito mais rápido. Porque a gente aumenta a área da bala em contato com a nossa saliva. A reação acontece bem mais rápido. Fator número 2, temperatura. Isso é meio óbvio, né? Mesmo a gente colocando a toalha totalmente esticada no varal, você sabe que ela vai secar muito mais rápido se tiver 40 graus, tipo Rio de Janeiro aqui, ou se tiver 15 graus lá no sul. Isso é bem tranquilo de entender. Fator número 3, catalisadores. Os catalisadores são justamente elementos que a gente coloca junto da reação que pode ser consumido ou não para poder acelerar esse processo. Um exemplo clássico de um catalisador seria uma proteína numa reação biológica, seja uma fermentação. Então, todo catalisador, não importa a origem, ele pode ser homogêneo, sendo totalmente invisível na solução, ou heterogêneo, né, que você consegue visualizar ele ali. Ele vai acelerar o processo, seja esquentando, seja aumentando o ponto de ebulição, ou abaixando o ponto de ebulição, ou qualquer outro tipo, ele vai estar ali justamente para acelerar e diminuir essa energia de ativação. Então a energia de ativação ficaria assim. Olha a diferença da nossa curva, bem menor e bem mais rápido o processo. Quarto fator, concentração dos reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, mais rápida vai ser a velocidade. Um exemplo matemático é quando a gente coloca justamente na fórmula, né? Você vê que a velocidade está diretamente proporcional à concentração. Então, quanto maior a concentração, maior será a velocidade. Espero que tenha ficado clara essa parte conceitual de cinética química, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou fazer 2 exercícios. Um exatamente com o conteúdo que eu falei aqui. E no terceiro vídeo eu vou falar do mais importante, que é a lei da velocidade e como vocês conseguem ver na tabelinha dos experimentos. Então não perde, tá? Um beijo e até a próxima aula!